nome do nosso tema hoje é Indolência do Espírito. Tem as advertências que anteriormente a gente ouvia assim do relógio do universo, que as badaladas do relógio do universo, isso quando eu era criança eu ouvia, mas hoje a gente sabe assim que essas badaladas são o juízo final e que cada pessoa tem que lembrar assim que para todas as coisas tem um tempo. A indolência do espírito, ela é bem séria assim, porque nós vamos seguindo aquilo que os nossos pais nos trouxeram e não vamos fazendo referência, não vamos pesquisando aquilo que nós ouvimos, vamos caminhando por aí, pela vida de qualquer maneira, não vamos fazendo referência onde colocamos os nossos filhos para estudar. Nós sempre ouvimos que aquele colégio ensina, mas nós não fazemos referência que conhecemos muitas pessoas que têm muitos conhecimentos e que não usam. Cada pessoa teria que estar fazendo uma referência de como é a vida dele dentro dele. Esse é o trabalho que nós precisaríamos de fazer e de ir observando assim, se no caminho que nós estamos caminhando vai nos levar a alguma direção. Nós não fazemos um trabalho de pesquisar sobre os ensinos chamados religiosos, porque todas as igrejas que se dizem cristãs não seguem os 10 mandamentos. E quando Jesus veio, ele disse assim que ele não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Então Moisés veio aproximadamente há 3.500 anos. Então nós não fazemos uma pesquisa de nos aprofundarmos naquilo que foi trazido. E nós vamos caminhando pela vida. E nós não fazemos uma referência que os nossos pais, que os conhecidos dos nossos pais, ficaram sem saúde na velhice. E que ficaram também inseguros. Cada pessoa tem que lembrar assim que todas as crianças pequenas que são criadas de uma maneira normal, elas apresentam uma segurança, uma determinação e uma coragem. Depois, então, na velhice, perdeu tudo aquilo, é justamente porque aquilo que nós precisávamos de fazer uma observação do que seria bom para a nossa vida, nós não fazemos. Nós só estamos caminhando. É um barco que não dá direção. A indolência do espírito é bem sério assim. Quando vê uma pessoa insegura, quando vê falar-se de uma pessoa que está obsediada, que uma pessoa está possessa, ela não tem perspectiva da sua vida, da sua indolência. Ela vai da cidade A para a cidade B, de uma localidade para outra, passeando. Ela não vai com aquele propósito de ir para resolver aquele assunto, para aquela determinação. Ela vai olhando para um lado e vai olhando para o outro. Isso é indolência de espírito. Então a pessoa vai caminhando e nós sabemos assim que na Terra o número maior de pessoas que não são coerentes é mais de 50%. É fácil observar nas profissões. Normalmente as pessoas, quando querem um profissional e vê aquele profissional executando a função dele naquela localidade, naquele lugar, contrata aquele profissional. Dificilmente pergunta, depois que aquele profissional saiu daquela função, para aquele que recebeu as funções, se ele ficou feliz e se ele pode mostrar as funções que foram feitas. Então algumas pessoas fazem esse trabalho de ir verificando a procedência daquele profissional e a qualidade do trabalho que ele executou. Então contrata aquele profissional e passa a ter problemas também. Dessa mesma maneira, nós fazemos com os enlaces matrimoniais. Nós não fazemos uma referência da qualidade daquela moça, da qualidade daquele moço. Nós não vemos como aquele moço é com as suas irmãs, com a sua mãe, com as suas tias, como ele é tratado, como ele corresponde com o tratamento que ele recebeu. Nós não fazemos uma referência daquela moça. Se ela gosta dos pais, o comportamento dela, se ela facilita a vida daqueles com quem ela mora naquela moradia. Nós colocamos assim o nosso sentimento em primeiro lugar. Nós esquecemos do primeiro mandamento: não terás outros deuses ao meu lado.
Depois vem os ensinos de Jesus, que fala assim: o que faz ao próximo está fazendo a si mesmo. Quer dizer assim, que nós não precisamos de fazer uma advertência para o nosso próximo. Nós tínhamos que fazer um trabalho conosco mesmo, de ir observando como nós somos e como é que nós estamos fazendo conosco. Qual é o tempo que eu estou dedicando para que eu não fique disperso? Indolência de espírito. A pessoa dispersa é indolência de espírito. A pessoa que tem dificuldade em assimilar aquelas informações é indolência de espírito. Porque a pessoa pode ter as limitações, mas ela tem um tempo disponível. E a gente sabe assim que durante um período da vida da pessoa, normalmente ela dedica mais horas para a sobrevivência. E se ela usa mal esse recurso, então depois ela tem que continuar dedicando mais horas, porque ela usou mal. E a indolência do espírito faz com que use mal o recurso. É bem interessante, porque cada um de nós tem um corpo. E na moradia, a gente sabe assim que cada pessoa tem um corpo. Aquele é mais alto, é mais magro, aquele é mais baixo, é mais gordo, aquele é mais baixo, é mais magro. Nós vamos observando que nós não fazemos um trabalho de ver se a veste que estão nos oferecendo é de acordo com o meu corpo. Então eu vou usando aquilo que apresenta no mercado. Então é indolência de espírito. Porque para o meu irmão, que ele é mais alto e ele é mais magro, aquela veste serve de acordo com o seu corpo. Mas para aquele outro que não é tão alto e que não é tão magro, aquela veste não serve para esse segundo corpo. Mas esse segundo quer usar a mesma veste. Isso é indolência de espírito. Assim, na vida nossa diária, nós vamos vendo como é que nós somos, como eu sou. Assim nós vamos fazendo uma pesquisa sobre as religiões. Aquele que não estava de acordo com aqueles que ministravam aquilo que eles queriam, porque num período bem recente anterior, eles falavam em latim, independente do país em que eles se encontravam, e respondiam em latim, e os fiéis seguiam aquilo. E nós sabemos assim que cada pessoa tem um anseio. Quando dirigiam aqueles que estavam dirigindo aquelas religiões, as respostas eram numa língua que podia ser em qualquer outra língua, mas não satisfazia aquele que perguntou. E esse que fez a pergunta também não refletiu que não é aquele caminho que ele precisava de seguir. E que aquele que está ministrando aqueles ensinos está ministrando errado. Porque eu tenho que falar a língua que o outro está perguntando. Eu tenho que falar e sentir aquilo que está vindo na entonação daquela pergunta. Porque tem muitas perguntas e tem muitas entonações. E é bem sério assim, porque a criança pequenininha, quando ela quer fazer uma maldade com a mãe, ela muda o tom de fazer a pergunta. E ela faz a pergunta maldosamente no tom de voz. Por isso que muitos adultos ficam enraivecidos, porque está dedicando uma maneira de auxiliar aquela criança no seu desenvolvimento, porque uma criança dá muito trabalho. É só observar. Ela faz cocô, tem um cheiro que não é agradável, a pessoa tem que lavar, tem que limpar, tem que tirar aquela veste, tem que pôr outra veste limpa, aquela veste tem que ser lavada, e lavada direito, para sair todos os resíduos e o cheiro, e logo em seguida aquela criança usa um tom maldoso com aquele adulto que fez esse trabalho todo. Nós somos assim, porque a gente vê na criança, mas a gente vê que aquela criança faz o que nós fizemos também, não somos diferentes. Porque nós hoje, como adultos, nós temos também esse tom maldoso, tom cínico, em vez de colaborarmos, em vez de calarmos, em vez de agradecermos aquilo que nós estamos recebendo, nós criticamos, dificultamos, falamos que poderia ter sido melhor. Nós não vemos que já foi feita uma parte, que agora o acabamento ou outra parte teria que ser feita por mim. Eu não vejo isso. Eu vejo porque a outra pessoa não fez a parte toda. É assim que nós somos. Isso é indolência de espírito.
nós temos que ir fazendo uma diferença bem importante, porque através das igrejas, dos templos, das mesquitas, aqueles que são dirigentes trabalharam e trabalham para que o fiel vá até ele e que o fiel faça a ligação da igreja com ele e ele faça a intermediação com o Criador. Nós tínhamos que nos aprofundarmos nos ensinos, de lembrar assim que tem um ensino que fala assim, que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Nós tínhamos que lembrarmos que a oração possibilita a pessoa ter a força para ela ir, para ela voltar, para ela fazer, para ela calar, para ela falar. A oração dá isso, a hora certa para que ela realize aquilo que ela precisa. E se ela não tem a capacidade para falar, a oração possibilita a capacidade para ela falar aquilo que precisa de ser falado. A indolência do espírito é essa acomodação, achar assim que o Criador vai fazer tudo para nós. E a gente tem que lembrar que na criação, tudo é cópia. Aquela criança pequena, o adulto pega na mão dela para atravessar a rua. Depois de uma determinada idade, ela não quer segurar a mão do adulto. Ela quer fazer por ela. E o adulto faz uma medição de como se encontra a rua. Se ele está vendo que não está vindo o carro, que não vai ter problema, ele solta a mão da criança. Mas se tem problema, ele não solta. Quando não tem problema, ele então não segura a mão. A vontade que o adulto tem que a criança caminha com as pernas dela, que ela aprenda também a atravessar a rua, que ela vá e que ela volta. E que num período mais recente e futuro, que ela tenha a capacidade também de sobreviver por ela, porque ele foi possibilitando tudo o que era necessário para que ela ficasse emancipada. Mas de uma maneira geral, com a indolência do espírito, com a nossa acomodação, nós vamos tolhendo, nós vamos trazendo para debaixo da nossa asa. Nós paramos de segurar a mão da criança, mas nós vamos possibilitando a ela outras acomodações, no acúmulo de bens, para que ela não tenha que preocupar-se, na acomodação para que a pessoa possa ficar em paz. E a paz é bem interessante, porque a nossa paz é de acomodar. Então a pessoa pode ficar sentada apreciando a natureza, ela pode ficar sentada vendo o tempo passar. Essa é a perspectiva que nós temos e a perspectiva que nós possibilitamos. E nós esquecemos que quando a pessoa teve que fazer esforço durante a sua vida, ela teve que ir, teve que vir, ela teve que posicionar com a mulher teve que posicionar com o marido, com os recursos, ela teve que pôr os filhos para frente para movimentarem na vida, envelhece com saúde. Mas também tem uma outra coisa, isso é para a vida física. Agora tem a vida interior da pessoa, que ela precisa de fazer aquele trabalho de refletir se ela está caminhando de acordo com a vontade do Criador. Se ela não estiver caminhando de acordo com a vontade do Criador, também ela fica insegura. Mas também não vê um passo à frente, porque se ela está insegura agora e ela precisa sempre de encontrar-se próximo de outras pessoas, ela esquece que a sua mãe, que já morreu, o seu pai, o conhecido que ela teve, que já se encontrava há mais anos de vida na sua frente, ficou sozinho na velhice, na morte. Então, do lado de lá, qual é o procedimento que nós estamos fazendo para, na sequência da nossa vida no corpo de matéria grosseira, o que nós estamos fazendo para que nós tenhamos do lado de lá uma maneira de ter uma receptividade? Porque do lado de lá, cada um pode observar assim, que umas pessoas, quando vence o tempo na matéria grosseira, uns ficam com um sorriso, uns ficam rejuvenescidos, outros ficam envelhecidos e ficam, muitas vezes, com cara de horror, de terror. Como é que nós temos que nos comportarmos para tirar a indolência que nós temos e de, na sequência, ficarmos com cara de rejuvenescido quando passarmos para a matéria fina, quando tiver consumado o nosso tempo na matéria grosseira.
indolência do espírito é um trabalho que a pessoa não faz, porque se ela estivesse fazendo alguma coisa, ela não era indolente. Fica bem fácil assim de observar numa empresa. Aquele que só faz o que precisa de ser feito, ele vai fazer um pouco menos na sequência. E se ele fizer um pouco menos, ele fica pesado para o movimento daquela empresa. Se ele fica pesado, aquela empresa tende a tirar aqueles que são pesados. Então a indolência é falta do movimento, falta de perspectiva. A perspectiva de uma pessoa não está somente ela trabalhar tantos anos, conforme determina a lei, e depois aposentar. Então ela vai trabalhar tantos anos e depois ela vai aposentar. E a gente sabe assim que uma pessoa quando faz assim e que não tem nenhuma perspectiva, ela morre também mais cedo. Porque dentro de nós, a gente tem que lembrar assim que o sangue ele circula em estado gasoso. Fica muito fácil da gente observar que é em estado gasoso. Quando uma pessoa fica com o olho irritado, vermelho, porque caiu um cisco ou porque ela esfregou de uma maneira que aconteceu, se pega uma lupa, vai confirmar que aquele olho, aquele vermelho, é pequenos vasinhos que dilataram. Se aqueles pequenos vasinhos dilataram, então quando eles voltam para o estado normal, então a gente vê assim que para o sangue circular ali dentro tem que ser em estado gasoso. Quando a pessoa é indolente do espírito, o sangue dela vai ficando grosso, porque ela não tem o movimento que precisa de ter para auxiliar o movimento do sangue dentro do corpo. E esse sangue então vai ficando grosso, então vai dificultando. O que acontece? A pessoa vai ficando enrijecida, as pernas. A gente vai observando assim nos pés dos nossos avós, dos nossos pais. Os dedos dos pés tendem a ficarem encolhendo e a pessoa muitas vezes usa anéis e ela fala assim que os anéis não entram mais nos dedos. Então vai ficando enrijecido. Acontece uma coisa mais grave ainda, que ninguém fez uma observação que o enrijecimento também vai para o cérebro. Se vai para o cérebro, diminui o reflexo da pessoa, porque existe a conexão que não passa pelo pensamento da pessoa. Então fica bem fácil assim da gente observar quando tem uma necessidade. Uma criança que está próxima do adulto e ela vai cair, o adulto percebe e ele pega aquela criança no ar. Uma outra coisa bem séria assim, a pessoa está trabalhando ali na mesa e algo vira, a rapidez com que aquela pessoa pega aquilo que está virando. Então tem muitas coisas assim, que a pessoa necessita de uma vivacidade especial para aquele momento. Com o enrijecimento já não tem mais aquele reflexo. A gente vê assim, mais acentuado em uma determinada idade, que a pessoa fazia determinada coisa com aquela agilidade, com aquela força, porque tem coisas que necessita de ter força física, carregar o garrafão de água, ou fazer uma outra função, então necessita de uma força física verdadeira. E na sequência dos anos, a pessoa para de ter essa capacidade. A limitação física, a limitação que independente de apresentar mais novo, já não tem aquele vigor que teria que ter, aquela condição que era necessário para que ele tivesse a capacidade para continuar com aquilo que precisa, porque todas as coisas que uma pessoa fazia era porque era preciso. E agora, se ela não está tendo a capacidade, não quer dizer que aquelas funções não continuam sendo necessárias. Então, continuar capacitado a vida toda é um trabalho diário. E o trabalho diário é a pessoa ir observando como ela está caminhando. É ela que caminha. O caminho é dela. Como ela está fazendo com ela. Porque muitas pessoas acham assim que a gente é importante para o outro. A gente é importante para o irmão de sangue, é importante para os pais, é importante para a companheira, é importante para o companheiro. Essa importância somos nós que julgamos que temos. Porque aquele funcionário que não percebeu que ele fazia só o necessário ou quase o necessário, quando ele percebeu, a empresa o dispensou. Aquele irmão de sangue que tomou uma decisão de casar, aquela irmã tomou uma decisão de casar-se, de mudar de localidade, muitos outros irmãos na mesma moradia, muitas vezes, nem ficaram sabendo depois do ato realizado.
ou quase nos dias da realização daquele ato. É físico. Então a importância, como é a importância? É como eu me encontro diante dos ensinos, a segurança que eu tenho dentro de mim. Como é que eu estou fazendo para ser diferente um pouco dos que me antecederam, dos conhecidos dos meus pais, diferente um pouco. Para que eu tenha aquela coragem que eu tive observando as crianças pequenas que chegam nessa terra, a coragem que elas têm, a força que elas têm. E a gente vê assim que pequenininhos falam que aquela veste não quero, aquele tipo de alimento não quero, eu quero aquele outro. Então já tem aquela capacidade assim de influir. Também cabe ao adulto se pode atendê-la, né? Porque a responsabilidade é do adulto. Então, num dia muito frio, a criança fala que não quer colocar blusa, a responsabilidade é do adulto, porque tem a hierarquia. Então, a gente tem que saber assim que tem a hierarquia. Tem o comandante, tem o comandado, tem o tutor, tem o tutorado. Tem o professor, tem o aluno, tem o patrão, tem o empregado. Tem uma hierarquia, é física, não tem nada de preconceito, porque se o patrão segue a orientação do empregado, se esse empregado tiver um pouco de vivacidade, ele vê que ele tem a capacidade de montar uma empresa similar. Agora, se o patrão está na frente, então o empregado tem que seguir a orientação. Se o comandante vai pedir a orientação para os comandados, aqueles comandados pedem demissão, porque eles que orientam o comandante. Então, a hierarquia existe. Se o pai vem na frente, é porque é mais capacitado do que o filho que vem depois. Isso é físico. Então, se o pai agora passa a ser orientado pelo filho, então esse pai está muito ruim. Se aquele empregador passa a ser orientado pelo empregado, esse empregador está muito fraco. Então, na nossa vida, a gente tem que observar como é que nós somos, que grau que eu me encontro. A indolência do espírito é nem perceber o grau que eu me encontro na vida. Qual é a importância que eu tenho para mim, como empregado ou como empregador? Não tem importância o grau na sociedade, o grau que eu preencho e como eu estou preenchendo. Qual é a minha perspectiva? É físico, isso é verdadeiro. A indolência do espírito é não observar tudo aquilo que nos trouxeram até nós, tudo aquilo que eu fui seguindo, porque os meus antecessores falaram que esse caminho é o bom. Eu não fui fazendo um trabalho de ir vendo anteriormente a indolência que se encontram todos nós. E é bem importante assim a gente lembrar assim que um povo, se fosse evoluído, não sujava o rio. É físico, porque existem muitas maneiras para não sujar o rio. Se sujamos os rios, então não somos evoluídos, somos indolentes. Porque como é que pode ter uma evolução se o ar está sujo, se o rio está sujo? Não tem evolução. Como é que posso ser evoluído se eu agora visto a mesma veste que foi feita para todos? Isso é indolência do espírito. Como é que eu sou, como é que eu me encontro para continuar por cima? Por cima quer dizer assim, a tempestade vem, qual é o movimento que eu estou fazendo para sobreviver naquela tempestade? Eu é que tenho que fazer. Então a história é feita daqueles que fazem, daqueles que seguem, daqueles que são orientados. Não tem história. Se a pessoa é orientada, se a pessoa não sabe o que é para a vida dela, ela não tem história. A história é marcada daquele que fez. Fica bem fácil assim da gente observar. Aqueles que vieram de uma outra localidade, que foram para outra localidade, e que tiveram um empenho e que fizeram, para esses a história marca. Mas aqueles que vão, porque está todo mundo indo, indolência de espírito. O que é bom para mim? E tem um ensino muito importante que
nós tínhamos que lembrar assim dele todo instante, que é da pessoa lembrar que é com a porta fechada do seu quarto que ela tem que ver o que ela precisa. Não é no tumulto, não é na gritaria, não é no lazer, porque se a pessoa vai para o lazer e se ela não entorpece, em poucas horas ela cansa daquele lazer. Pode ser um lugar muito bonito, ela pode ir para outras localidades, depois tantos dias, todo o relato dela se resume em poucas frases daquilo que foi. Mas quando ela vai por um objetivo, então aquilo marcou dentro dela. Anos depois marca dentro da necessidade de ter ido, da importância e do seu retorno. Aquilo marcou. Anos depois ainda tem um reflexo da importância daquilo que foi feito. É físico, é verdadeiro, não é mais ou menos. Então, a indolência do espírito é toda uma acomodação do jeito que nós caminhamos para fora, na acomodação de como os outros nos veem, do jeito que eu faço, porque aquele que vai vestir o uniforme da empresa, aquele uniforme é de acordo para que aquele representa a empresa onde ele estiver. Então a empresa já sabe que para aquela empresa manter-se rodando na vida, então o uniforme tem que ser de acordo, de maneiras que aqueles que estão de uniforme daquela empresa, com aquele crachá, tem essa representação. Hoje é bem diferente um pouco, devido às muitas maldades que existem. Então muitas empresas tiraram o uniforme, porque existem maldades. Então, devido a isso, não tem mais o uniforme. Mas no período recente anterior, ou algumas que ainda usam o uniforme, então marca, aquele que está de uniforme é diferente. Cada pessoa tem que lembrar assim, que o esforço é sempre individual. E nós temos uma condição muito importante dentro de nós, de saber antes o começo do certo, o começo do errado. Essa capacidade a gente usa diariamente na nossa moradia, ou um elemento da moradia usa diariamente essa capacidade, que é no preparo do alimento. Se a gente está na moradia, a gente não usa essa capacidade, mas a gente está convivendo com um que tem essa capacidade. Qual é o procedimento que ele está tendo? Qual é o procedimento que então eu preciso de ter para ter essa capacidade? E como é que eu faço para trazer essa capacidade para o dia a dia? Isso é físico, não é mais ou menos. Porque não tem história daquele que prepara o alimento ter preparado um alimento ruim. E dificilmente aqueles que recebem o alimento também fazem um agradecimento para aquele que preparou. Então, quando a gente ouve assim de uma dona de casa, que é mais comum, depois de 50 anos naquela função, ela fala que não quer fazer mais aquela função. É justamente porque ninguém em 50 anos falou um agradecimento, estou muito feliz por ter recebido esse alimento. A mesma coisa, aquele empregador, ele sempre puxou, carregou, empurrou aquela empresa, orientou todos os dias aqueles elementos. Um dia ele fecha aquela empresa e ele não fica com saudade, o jeito que ele atuou. Então, quando fala-se de o passado, então a pessoa fala assim, não tenho saudade. Não tem, porque no tempo em que fazia aquela função, fazia íntegro. Ele não era indolente, ele era íntegro. Aqueles que recebiam eram indolentes. Então, para a nossa vida, como é que nós vamos continuar marcando? Como é que nós vamos dedicar um tempo para conhecer a nossa história?